discussão animada. Por falar nisso, Ananias, vamos com a sua manchete, porque vamos lá, então. Ela tem a ver com essa questão do ex-presidente. É uma fala da ex-deputada, musa do impeachment de Dilma e vereadora eleita de São Paulo. Exatamente, Janaína Pascoal, que diz que Bolsonaro tem inveja de Pablo Marçal. Inveja, Ari! Olha aí. A musa do impeachment acha que o ex-presidente poderia ter evitado o 8 de janeiro. Bom, poderia, Ari! Deveria. Atenção! Senhor, com certeza. Vamos lá para as falas da vereadora eleita por São Paulo, a doutora Janaína, professora de Direito. Olha aí, Ari. Se Bolsonaro tivesse dado uma palavra, essas pessoas teriam ido embora. Ele tinha a liderança para isso. Isso aí sobre o 8 de janeiro, né? Bolsonaro tem inveja do Marçal por ter movimentado um sentimento de renovação. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, deveria tentar um segundo mandato em São Paulo e deixar o caminho livre para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, disputar a presidência. Gente, então ela está excluindo aí o Bolsonaro e o Tarcísio, Ananias? Já apontou o preferido dela, né? Que é Ronaldo Caiado, governador de Goiás, na disputa pela presidência, o que hoje Ele já disse que vai disputar, mas chance de vencer é muito pouca, né? Olha, o que a gente vê da Janaína é que ela é um nome na política que traz esse surgimento muito forte, essa ligação muito forte ao conquistar um mandato com o bolsonarismo, mas que rompeu com o Bolsonaro e mantém uma situação política, uma vida política, sendo eleita vereadora em São Paulo, que não é para muitos. É para poucos. Em geral, quando há essa ruptura, o político termina perdendo o seu capital político e perdendo até vergonhosamente eleições. Janaína não conseguiu se eleger. E aí ela toca na ferida, porque ela foi eleita pelos progressistas, que é da base de Ricardo Nunes, mas ela vai ser independente com relação ao Ricardo Nunes na Câmara. Já disse que votou em Pablo Marçal e já disse que Bolsonaro, você viu aí, tem inveja do surgimento de uma nova liderança dentro desse grupo político, que é absolutamente verdade, a gente sabe, a gente vê no dia a dia pela postura, pelas falas do próprio ex-presidente da República. E para 2026 já descarta Bolsonaro, é aquilo que eu estava dizendo. Vai ser animada essa definição dentro da direita, extrema-direita. Janaína Pascoal, professor. O Ananias fez uma análise muito interessante, é isso, né? Agora, o Bolsonaro, evidentemente, também se afastou dela, houve o rompimento, tudo aquilo, né? A grande questão é que, em hipótese nenhuma, o Bolsonaro apoiaria o Ronaldo Caiado. Está absolutamente descartado. E também, por outro lado, o Ronaldo Caiado não tem uma presença nacional, né? Ele ficou mais conhecido, evidente, do que em 1989, quando foi candidato a presidente, faz mais de 3 décadas, mas foi senador, governador 2 vezes, senador, deputado federal, etc. Mas ele não tem uma presença nacional de ser um candidato competitivo, né? Fica um vazio. E o vazio, o Bolsonaro vai, se ele não puder ser candidato, que certamente ocorrerá, ele vai apontar um. E esse apontar um, eu tenho quase certeza, se fosse apostar hoje, eu apostaria no Flávio Bolsonaro, porque o Tarcísio de Freitas deve ser candidato à reeleição, porque eles não têm nenhum nome que possa substituí-lo aqui em São Paulo. Então, vai para tentar a reeleição, que não significa que está garantida, porque a oposição, pouco em pouco, vai crescendo aqui no estado de São Paulo em relação ao governador, de forma muito lenta, mas está crescendo. Então, vai ser uma disputa muito grande na presidência da República. Agora, é interessante, por fim, ela apontar o Pablo Marçal com o sentimento da renovação. A impressão que dá no conjunto da fala dela, que a simpatia mesmo é com o Marçal. A Poliana renova... É recalque pesou, né, no Bolsonaro. Durante esse processo da eleição lá em São Paulo, né? Ele viu a força que o Marçal teve, inclusive entre apoiadores dele. Eu acho que isso é bom. Não, isso é ruim, né? A galera tendo Marçal como referência não é exatamente uma coisa da gente estar aqui dizendo, que legal. E eu acho que a Janaína realmente fez um diagnóstico bacana desse recalque, dessa inveja que o Bolsonaro tem. O que o querido está o tempo todo tentando fazer é ver se a massa, ver se o povo vai às ruas pedir Bolsonaro elegível novamente. Não vai, amigo, não vai rolar, tá? Então, assim, você vai ter que conseguir, de fato, um nome que convença os partidos de direita e centro-direita
para poder ter esse apoio de parte do eleitorado. Mas concordo sim com a dona Janaína, tem uma inveja. E o professor disse bem, né? Eles tiveram uma briga, não deu muito certo. Então a gente gosta de estar assistindo esse embate dos amiguinhos que já não são mais amiguinhos. E isso, mas quem diz que não são amigos mais? Mas não é possível, Ari, a moça querendo treta, Ari, o tempo todo. Até desatou tá desatando até os nós. Ô, Ari, me diz uma coisa aqui. Aliás, falar em Marçal, ele foi indiciado, hein, Ari? Nossa, que surpresa. Não, Primeiro. No caso lá do laudo. Hã? Do laudo falso. Pois quem diria, né? Para quem não acompanhou, ele apresentou um laudo médico. Fala aí, Ari, dizendo, esclarece ele apresentou um laudo médico na reta final da campanha, dizendo que o então candidato Guilherme Boulos era viciado em cocaína e que o laudo comprovava isso, que ele tinha um vício em cocaína. E depois teve de admitir, quando foi descoberta a farsa, que o laudo dele era falso. Aí ele disse o seguinte: não, eu só compartilhei. Não solicitei, não forjei, me deram, apareceu e eu aproveitei a oportunidade. Não falou, não adiantou. Eu falo isso porque ele foi indiciado pela Polícia Federal. Isso. O Ananias aqui é da área é o meu guia jurídico. E isso pode torná-lo inelegível. A expectativa é essa. Isso pode torná-lo inelegível, Ari. Não adianta. Não, você é um Marsalete inveterado. E você é bolsonarista empedernido. Não é pouca coisa não, viu? E o Pablo Marçal, Ananias, ele pode ser tornado inelegível também por compra de votos, abuso do poder econômico através dos sorteios. Aliás, ele nem sorteava, ele não é professor, ele pagava aquelas pessoas que conseguiam um desempenho maior com os cortes dele nas redes sociais. E isso não pode, a legislação eleitoral não permite. Ele era como se fosse o Elon Musk lá nos Estados Unidos com o Trump. Ele pagava, dava um alto valor em dinheiro para quem conseguia os cortes. Quem engajasse mais, né? Driblando a legislação eleitoral. O Pablo Marçal tá igual a fiação da Enel. Ele tá enrolado, Ari. Mas a vereadora eleita só errou no adjetivo. Qual? O Bolsonaro, ele não está com inveja. Ele está mesmo com pavor do Marçal. Que isso? Por que você fala isso e traz esse tipo de manchete? Olha a manchete.